a mente está reduzida a uma interpretação que começa a fazer quando ela se forma, digamos assim, na infância. A mente não é mais do que um conjunto de ideias, de um conjunto de interpretações que fez lá dos comportamentos dos pais e dos educadores que nos rodeiam na infância. Então, eu percebi que a mente não é mais do que um programa cheio de pré-conceitos, porque a mente só funciona com conceitos, então tudo o que nos surge na mente, seja lá em forma de pensamento, ou seja em forma de sentimento, de emoção, através de memórias ou de imagens, tudo isto é um programa. Não é mais do que um programa do Facebook. Por exemplo, o Facebook é um algoritmo. A nossa mente é a mesma coisa. Mais que não seja, pessoal, porque o Facebook também foi criado pela mente humana, né? Então está tudo aqui interligado. E esta mente humana, a nossa mente humana, ela acaba por modelar, por imitar os comportamentos, as frases, é uma gravação que fica na tua mente, não é? E isto acontece porquê? Porque nós, quando somos crianças, precisamos de proteção, não é? O ser humano está como que programado para ser protegido, para sobreviver, não é? E quem nos ajuda a sobreviver são os pais, não é? Quem nos protege são os pais. Oi, Gena, bom dia, amor. Portanto, o que nós aprendemos lá na infância é que se nós não obedecemos ao que os pais nos estão a dizer, se eles são os nossos heróis, eles são os nossos modelos, então nós vamos segui-los, até porque dali é que vem a proteção. Mas quando surge da proteção, e quem diz a proteção, vem a suficiência, porque só quando eu me sinto segura e protegida, não é? Por hábito, lá está, por esta aprendizagem, é que eu me sinto suficiente. Então nós habituamos-nos que para sermos suficientes temos que ter a proteção, a atenção e a aceitação, a aprovação dos pais, não é? Dos educadores. Mas se os pais, por herança cultural, que também aprenderam com os seus pais e que por sua vez aprenderam com os pais, etc., por aí vai, aprenderam a quê? A corrigir. Nós temos a grande crença da sociedade é de que dos pais, é que os pais devem se preocupar, os pais devem corrigir uma criança, os filhos. Os pais, o grande papel dos pais é emendá-los, é corrigi-los, é alinhá-los lá com a vida. O que nós não somos ensinados é que esse próprio alinhamento dá-se por imitação. Esta tal imitação de que os filhos fazem em relação aos pais. Mas não é isso que acontece, não é o que acontece se os pais não estiverem equilibrados, não é? Se os pais estiverem com bloqueios emocionais, com crenças, com medos, é isto que vão transmitir para os filhos. Isto tudo num processo inconsciente, não é? Porque a grande parte da nossa mente é um processo inconsciente. E então, quando os pais criticam pequeninas coisas, como olha que tu vais cair, olha que tu assim não vais conseguir, isto não é para ti, isto não é para a tua idade, não tens idade ainda para fazer isto, tu ainda não sabes isto. Isto são tudo coisas que ficam gravadas na nossa mente e, como quem diz, tu és insuficiente. Se tu és insuficiente, então eu tenho que te corrigir, não é? Este é o modelo que os pais passam para nós. E para além de que, em situações mais severas, não é? Os pais gritam, os pais ralham, os pais também se irritam porque estão lá com as suas crenças, com os seus problemas, e a criança não percebe essa parte dos pais, e a única coisa que percebe é que estão a ralhar com ela, estão a humilhá-la, estão a envergonhá-la, estão a criticá-la. E a criança, nós, não é? Ficamos com isto programado e associamos que a crítica é um sinal de insuficiência. Então, nós vamos passar a nossa vida inteira,
se não nos permitirmos a despertar e a libertarmos disto, a nossa vida inteira à procura da aprovação dos pais. Só que depois, em vida adulta, continuamos à procura da aprovação dos pais, literalmente, mas depois vamos à procura da aprovação de noutras pessoas, não é? Daí a grande questão de nós, em geral, as pessoas têm tanto medo de não serem aprovados pelos outros, que é a bela frase do o que é que os outros vão dizer de mim, não é? O que é que os outros vão pensar de mim? Se eu fizer isto, vão achar que sou maluquinha, que não sei o quê. Então, isto é viver com medo de exposição e de crítica por parte dos outros, não é? Tal, porque fica lá o trauma da crítica constante dos pais. E quem diz o não aprovar é injustiça, não é? Muitas pessoas sentem a injustiça de não valorizarem um trabalho. Eu esforço-me aqui tanto, eu estudei tanto, eu tirei tantas formações, eu tenho tanto para dar aqui nas terapias e posso ajudar tanta gente, mas as pessoas não me valorizam, não é? Ou os clientes não me respeitam quando marcam e depois não aparecem. Então, tudo isto tem a ver, é como se cada comportamento que um cliente, por exemplo, tem e a pessoa sente-se magoada, é como se o cliente estivesse lá a pôr o dedo na ferida do terapeuta e o terapeuta sente-se, não é? E fica magoado, e daí que viva na tal montanha russa que eu também vivia, não é? No fundo, esta sensação de insuficiência que vai nos minando ao longo da vida, está a gerar uma sensação de separação, de ameaça constante. Então nós crescemos a sentir que não estamos seguros, que estamos sempre a ser atacados, ameaçados, e para isso temos que nos defender. E a mente cria mecanismos de defesa, o nosso amigo ego. Porque a função do ego o ego é nosso amiguinho, né? Como eu costumo dizer, a função do ego é defender-nos, defender dos ataques do exterior. E por isso é que muitos de nós vivem uma vida de irritação constante, de insatisfação constante, de crítica, de reclamação, de queixa. A própria vitimização acaba por ser uma defesa do ego, de chamar a atenção para a valorização e para a aprovação. Mas esta defesa, este mecanismo de defesa, passa por coisas como aquilo que as pessoas dizem muitas vezes, não é? Eu não consigo. Se eu não consigo, eu estou-me a defender. Então eu nem vou tentar, que é para não falhar. Porque ao menos assim não falho, assim não sofro. Não é? Assim não me veio a mágoa, assim não me sinto mal. E assim nem sou criticada porque nem vou tentar e, portanto, as pessoas não têm por onde pegar. Não consigo e não faço. Não é? Assim como o já sei isto. Não é? A pessoa, quando está a dizer eu já sei isto é uma explicação. A pessoa está a explicar aos outros e para ela mesma que é como quem diz, olha, aprovem-me porque eu tenho aqui, eu sei isto. É? Nós somos incentivados a vida toda a colecionar conhecimento porque é isso que é valorizado na sociedade, aparentemente. Não é? Então nós dizemos, eu já sei isto, eu já aprendi isto, eu já sei. Sim, mas a questão é que depois não está implementado, nós não implementamos. Sabemos teoricamente que a mente mente, sabemos teoricamente que é fundamental estarmos em consciência, sabemos teoricamente que é fundamental deixar fluir e confiar na vida e que tudo é amor. Nós já sabemos isto tudo, mas não sentimos isto. Não vivemos a vida nesta perspectiva daquilo que já sabemos. E isto também gera um grande mal-estar. Então, lá está, mais uma vez, é o vibrar em escassez. Eu já sei isto, mas não estou a deixar vir ao de cima o facto de não estar a sentir isto, não estar a sentir segura, de me estar a sentir insuficiente para trabalhar isso. Então, vibra em escassez, estou focada no negativo. E o que vai acontecer é nós vamos nos desculpando, não é? E mais uma desculpa. Pois, eu já sei isto, mas eu tenho crenças, mas eu tenho bloqueios.
E continuamos a repetir isto como mantras e o nosso ego vai se sentindo protegido porque está a ser protegido por estas explicações, por estas justificações, não é? E nós permanecemos aqui num casulo escondidos, a acomodar-nos e a dizer, a tapar o sol com a peneira, né? E dizemos já saíste, não consigo, etc. E estamos ali escondidos e não avançamos e não nos libertamos. É como se nós estivéssemos lá no casulinho da borboleta e se fôssemos a larva, né? Lá no casulo, mas depois, quando já tivéssemos as asinhas para voar e tudo isso, então as asas ficam presas lá no casulo e nós nem sequer saímos do casulo, não é? Com medo de falhar, com medo do que os outros vão dizer,